Aí pronto, aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Oh, my love, my darling, I hunger for your touch a long, long time. Time goes by so slowly, and I can do so much for you, still mine. I need your love. I need your love. God, sweet your love. To you, me. Along and the river cry. To the sea. They open your the arm on the sea. Love and the river cry. It's for me, it's for me. Bom dia! Hoje são 17 de julho de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Estou aqui fazendo uma pequena série, trazendo alguns trechos deste maravilhoso livro. Allan Kardec, o francês, o fundador do Espiritismo. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro aqui foi publicado ano passado, 2022, no mês de julho. Quem publicou o livro, quem imprimiu o livro, foi a FEB, Federação Espírita Brasileira, que fica aqui em Brasília. Então aqui estou fazendo a pequena análise acerca de alguns trechos de Allan Kardec. Allan Kardec era um pseudônimo. Ele diz que foi um espírito que escolheu esse nome aí, esse pseudônimo. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. O Allan Kardec diz que foi um espírito que indicou a ele esse pseudônimo. O nome dele, na verdade, é... E a Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte, ela adora o nome do Allan Kardec, o nome dele próprio, impresso na certidão de nascimento dele, o francês. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, muito bem, gente. Então, vamos trazer aqui mais um estudo. O vídeo, né? Esse vídeo é o 11º, 11 vídeos até agora, mostrando trechos aí, a visão do Allan Kardec acerca dos textos que estão no Novo Testamento, do cristianismo, entendeu? Muito bem. Então, como sempre venho fazendo aqui, vou ler os nomes aqui das pessoas que no meu vídeo de ontem, comentaram, né, e apresentaram um atestado de vida. Essas aqui da relação estão recebendo aí todo mês a aposentadoria maravilhosa paga pelo INSS. Se alguém aí não deixar de receber a aposentadoria, vocês devem reclamar com o Leonardo Marculino, que mora no Rio de Janeiro e trabalha no INSS. É ele que faz lá a relação de pagamento, entendeu? Eu estou apenas aqui lendo a relação. Se alguém aí deixar de receber a aposentadoria, reclamar lá junto ao Leonardo Marculino. Então vamos lá. 21 pessoas aí apresentaram o atestado de vida, estão recebendo direitinho aí a aposentadoria. Então vamos lá, um abraço para
Ângela Oliveira, José Hermes, Jonico Botelho Pinto, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Nádia Soares, Francalino Filho, Alain Maurício, Aldo, Henrique Vicenzo, Antônio Carlos Bernardo, o Paulo Mastromano, o canal Nihilista, Alexandre Garcia, que felizmente não é o jornalista, Vilma Ferreira, Everaldo, que mora numa fazenda, o canal aí, o Chapéu, o Everaldo, discípulo do pensador indiano, o guru Osho, a Vilma Ferreira, Everaldo, Oséias Costa, o Sebastião Hilário, que mora em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Veja aí, o Sebastião numa foto recente aí, lá na terra dele, em Itabira, ao lado de uma estátua em bronze do grande Carlos Drummond de Andrade. Veja aí o Sebastião, nosso amigo aí. O Plauto Leal, que mora em Crato, no Ceará. O Rafael Fernandes e o professor misterioso, professor aí que entende muito de Bíblia. Ele é misterioso, ele não aparece aí o rosto dele. Um dia vai aparecer. O canal dele aí é Desmascarando a Bíblia. Ele ali não aparece, não sei porquê, não aparece. Talvez porque o cara seja bonito demais e as mulheres vão perseguir o cara aí. Pode ser isso aí, não sei. Então, gente, vamos aí. Vamos analisar mais um trecho do espírita Allan Kardec. Antes aqui de ir para o quadro, trago aqui o gênio, né? O gênio, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E o seu livro, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. O Freud teve muitos irmãos. Ele se destacou pela inteligência dele desde pequeno. Ele se destacou pela inteligência, sempre amante da ciência, o Freud. Ele não gostava de religiões e nasceu dentro de uma família judaica. O pai dele era judeu, o Jacob, que lia a Bíblia hebraica para o meninozinho Freud. Só que o menino, muito inteligente, não aceitava aquelas besteiras propagadas pelo pai dele, o Freud. E era o filho mais inteligente da família. Ele se destacou pela inteligência, o Freud. E era judeu, ao morrer, era judeu e ateu, certinho? Sigmund Freud. Então, neste livro aqui, vou ler novamente aqui a passagem dele, fazendo uma diferença entre o homem racional e o homem religioso. Vou ler aqui, vamos lá de novo. Freud diz assim, aqui ó, na página 88, ó. Freud diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele, o homem, falando aí, o homem, ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas, olha aí, e mais sagradas. Entendeu? O que o Freud quis dizer aqui, eu sei que você entendeu que você é uma pessoa inteligente, mas eu gosto de explicar aqui porque existem pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Então, eu como sou um educador, tenho que pegar a pessoa lá pela raiz e não falar de uma forma difícil, entendeu? O que é que o Freud diz aí? Ele diz o seguinte, ele faz aí uma diferença entre o homem racional e o homem religioso, diz o Freud aí. Ele diz que o homem racional não se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, entendeu? Pegue aqui um professor de língua portuguesa. Na sala de aula, ele não se contenta com fundamentações miseráveis para o ponto de vista dele. Quando ele está explicando a língua portuguesa, ele busca fundamentações lógicas, racionais.
explicando o que é um verbo de ligação, o que é um verbo de ação, entendeu? Ele explicando o que é um objeto direto, um objeto indireto. Um professor de matemática explicando uma equação, entendeu? Explicando uma raiz quadrada, um professor de matemática. Ele é um homem racional. Ele se contenta com fundamentações lógicas para seus pontos de vista, entendeu? É isso aí que diz o Freud. Já o homem religioso, como ele vive numa ilusão, ele se contenta com fundamentações miseráveis, que não têm resistência alguma, entendeu? Então o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para o ponto de vista dele. É por isso que o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Um livro religioso, qualquer livro religioso, você pega e está repleto de erros. Porque o homem religioso não consegue raciocinar. Ele diz uma coisa na página 5, aí na página 8, ele contraria o que disse na página 5. Entra em contradição o homem religioso. Por quê? Porque ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Entendeu aí, gente? Há uma diferença aí, dada por Freud. O homem religioso e o homem racional são diferentes, entendeu? Muito bem, então vamos agora ao quadro aí. Vamos ver agora mais fundamentações miseráveis do homem religioso aqui, o Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, certinho? Vamos lá. Então vamos aqui, veja acima à esquerda, Allan Kardec. Ele nasceu em 1804 e faleceu em 1869. O Allan Kardec era formado em letras, professor de francês, nasceu na França e morreu na França. Muito bem. Nas páginas 232, 233 e 234 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, edição 131ª, o Allan Kardec faz textos ali mostrando o que é o homem de bem, o homem de bem. Então ele escreve ali muita coisa, dando características do homem de bem, como encontrar o homem de bem. Então eu peguei aí, inicialmente, duas passagens aí, ele mostrando as características do homem de bem, entendeu? Duas passagens aí do Allan Kardec. Então vamos estudar isso aí. Veja, o homem de bem à esquerda aí. E aí, dois parágrafos escritos pelo Allan Kardec. Ele mostrando aí, fazendo um quadro do que é o homem de bem, o homem a favor do bem. Então ele diz assim, veja acima aí, no quadro. Ele escreve assim, na página 232. Homem de bem, o homem de bem, olha aí, deposita fé em Deus, olha aí. A primeira coisa, tem que ter fé em Deus. Deposita fé em Deus, na sua bondade, ou seja, na bondade de Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, ou seja, sem a permissão de Deus, nada acontece. Então isso aí é o homem de bem, ele sabe disso, que sem a permissão de Deus nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem entrega tudo aí à sua vontade, ao Deus aí em que ele acredita. Certinho, gente? É o que está na página 232. E na página 233, veja aí, o Allan continua dizendo aí, descrevendo o que é o homem de bem. Ele escreve assim, o homem de bem, leia aí à esquerda, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita, ou seja, o homem de bem, respeita nos outros todas as convicções sinceras
e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Isso aí na página 233. Então vamos abaixo aí. Resumindo aí o que está nos dois textos de Allan Kardec, ele fazendo uma descrição do que é o homem de bem, a pessoa de bem. Veja aí abaixo, o Kardec. Então ele diz assim, a pessoa de bem, veja abaixo aí na chave. A pessoa de bem, segundo Kardec, veja aí o primeiro ponto, tem que ter fé em Deus, que é no Deus da Bíblia, o Deus aí dos Hebreus, entendeu? Então o homem de bem, a primeira coisa, tem que ter fé em Deus. Continuou Kardec abaixo aí, o homem de bem tem que ter crença na bondade e justiça de Deus, o Deus da Bíblia, a que ele se refere. Entendeu, gente? Você está rindo aí, né? É o que eu peço aqui, não ria, porque isso aqui atrapalha meu trabalho. Eu não estou ganhando nada com isso. Você fica rindo aí, tira a minha concentração aqui. Por favor. Será preciso? Por favor. Vamos continuar. Então Kardec diz que o homem de bem tem que ter fé em Deus, o homem de bem tem que ter crença na bondade e justiça de Deus, o Deus da Bíblia. E o homem de bem, continua aí abaixo, Kardec diz que o homem de bem tem conhecimento de que nada acontece na Terra sem a permissão de Deus, entendeu? Diz aí o Kardec. Se uma criança recém-nascida é estuprada, é porque Deus permitiu, diz o Kardec aí, viu? O homem de bem tem que ter conhecimento de que nada acontece sem a permissão de Deus, entendeu? Então, se uma criança é estuprada, ela foi estuprada porque Deus permitiu que ela fosse estuprada, entendeu? É o que diz o Allan Kardec. Se uma criança nasce com problema cardíaco, é operada ainda no útero da mãe, isso aí é porque Deus permitiu, entendeu? Se uma pessoa pobre, um mendigo, um morador de rua, é assassinado com uma tampa de esgoto na cabeça, é porque Deus permitiu, entendeu? Vai entendendo aí o que diz o Kardec. E não ria não, porque só atrapalha aqui. E aí o Kardec diz mais abaixo aí na chave, ele diz assim, o homem de bem tem respeito, veja o que ele diz, o homem de bem tem respeito total a todas as pessoas, viu? Sem distinção de raças e crenças. O Kardec diz aí que o homem de bem, veja bem, o homem de bem, ele respeita totalmente todas as pessoas, sem se importar pelas raças, sem se importar com a crença das pessoas, crenças religiosas diferentes, entendeu? Diz aí o Kardec. Gente, é o que diz dizia o grande Sigmund Freud, que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. O que o Kardec está dizendo aí, ele não encontra na própria Bíblia. Ele está dizendo aí que o homem tem que ter fé em Deus, no Deus da Bíblia, Moisés, Abraão, Jesus, etc. O que ele diz aí, você não encontra na própria Bíblia. É por isso que o Sigmund Freud dizia que o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está o Allan Kardec se apoiando em fundamentações miseráveis para o ponto de vista dele. Entendeu? Vamos explicar isso melhor. Veja lá agora à direita acima. O Allan Kardec, na página 46, ele escreve assim: Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido. Não ria, você está atrapalhando aqui. Porra, cara. Então lá, o Kardec diz assim: Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos.
que não acreditavam no Deus, em qualquer Deus, entendeu? Muito bem, então o Allan Kardec, na página 46, diz que Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para que Deus ficasse conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Muito bem, na verdade, ao contrário do que diz Allan Kardec, Deus algum existe. Deuses são um produto da imaginação do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. E esse Deus aí a que se refere o Allan Kardec, o Deus da Bíblia, é um Deus criado pelo povo hebreu, um Deus que amava somente esse povo, o povo hebreu, porque foi criado por ele. Moisés nunca existiu. Moisés é um personagem criado, inventado. Nunca existiu Moisés. Nunca existiu o êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. São lendas contadas por vários hebreus ali na Bíblia. Então vamos explicar isso direito. Não existe Deus algum, muito menos um único Deus, um Deus só, o monoteísmo. Não, a religião é criação humana. Existem religiões monoteístas, pessoas que acreditam em apenas um Deus, como existem também religiões politeístas, pessoas que acreditam em vários deuses. Tudo isso é criação do homem. Deus algum existe. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. O Deus da Bíblia, repito, é o Deus dos hebreus. Na Bíblia, textos hebreus que criaram o Deus bíblico. Então veja aí, o Allan Kardec, veja bem, lá na chave abaixo à esquerda, nós vimos aí, não é? Que o homem de bem tem que ter fé em Deus, tem que crer na bondade e justiça de Deus, tem que ter conhecimento de que nada acontece sem a permissão de Deus e tem que ter respeito total às pessoas, sem diferenciá-las em razão da raça, em razão das crenças, não é? Muito bem. Agora você vê como o Allan Kardec vai cair do cavalo fácil. Veja, ele está dizendo aí que a pessoa de bem, veja, tem que respeitar todas as outras pessoas, sejam quais raças forem, sejam quais crenças forem. Entendeu, gente? Então, o Allan Kardec está dizendo que o homem de bem, veja bem, o homem de bem, ele tem que ser benevolente para com todas as pessoas, sem distinção de raças, veja aí no quadro, sem distinção de raças, e nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Veja aí, ele diz que o homem de bem tem que respeitar as outras pessoas, todas as convicções sinceras, que o homem de bem não pode se voltar contra aquelas pessoas que não pensam como ele, entendeu? Que o homem de bem deve respeitar todas as crenças, todas as raças, entendeu? Só que os três personagens aí, Deus, Moisés e Jesus na Bíblia, não respeitavam esses direitos que estão aí descritos pelo Allan Kardec, entendeu? Ele diz aí que o homem de bem tem que respeitar todas as pessoas, sem distingui-las, em relação à raça e em relação à crença. Pois bem, e o que ele diz aí, na própria Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, esses três personagens aí, Deus, Moisés e Jesus, não respeitavam esse direito aí das pessoas. Deus, Moisés e Jesus, eles se voltavam contra o direito das pessoas, contra raças e contra crenças religiosas diferentes. Então, o que o Allan Kardec diz em relação ao homem de bem, essa característica do homem de bem, trazida pelo Allan Kardec, não está na própria Bíblia a que ele se refere. Veja, ele diz que Deus é único e Moisés é o Espírito. Deus, nos textos da Bíblia, não respeitava as crenças dos outros. Viu aí? O Allan Kardec diz que o homem de bem respeita a crença dos outros, pois Deus não respeitava na Bíblia. Moisés também não respeitava a crença dos outros e Jesus também
não respeitava a crença dos outros. Isso está na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E vou trazer aqui apenas alguns exemplos por causa do quadro aí que é pequeno. Então vamos lá. O Allan Kardec elogia Deus aí, ó. Deus é único, ó. E Moisés foi enviado por Deus, diz ele. Muito bem, então eu trouxe aí duas passagens em que Deus não respeita a crença religiosa dos outros. Moisés também não respeita a crença religiosa dos outros. E Jesus também não respeita a crença religiosa dos outros. Viu aí como Freud tinha razão? Que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Então, se o Allan Kardec diz que o homem de bem deve respeitar as crenças religiosas dos outros, ele aí está entrando num labirinto sem saída, porque o Deus da Bíblia, Moisés e Jesus, a quem ele elogia, esses três aí não respeitavam o direito de crença dos outros. Viu aí? Então veja o exemplo aí, vamos lá. Deus, Moisés e Jesus. Vamos começar com Deus aí na Bíblia. Em Êxodo, gente, capítulo 20, versículo 3, está ali, Êxodo 20. Em Êxodo 20, capítulo 20, ali temos os 10 mandamentos, que não são 10, e são mandamentos horríveis. O pior deles é o que está no versículo 3, veja aí. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Deus diz assim, veja, isso aí na lenda criada por um hebreu. Porque Deus algum existe. Deus só é personagem em livros religiosos e em filmes de Hollywood. Aí Deus é personagem, na vida real não. Então, quem escreveu essa lenda aí colocou assim, Deus dizendo, veja, o próprio Deus. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? Então veja, o que é que Deus está dizendo aí? Deus aí está contra a afirmação do Kardec abaixo. Kardec diz que que o homem de bem deve respeitar as pessoas, sem distingui-las em relação à raça e a crenças. Só que aí o Deus, veja aí, Deus não respeitava o direito de crença das pessoas. Deus aí está exigindo que acreditem somente nele. Viu aí, ó? Não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? Então, quando Allan Kardec diz que o homem de bem deve respeitar as crenças diferentes, o próprio Deus aí não respeitava. Viu aí, ó? E o Allan Kardec elogia aí o Deus da Bíblia. Então, o Deus da Bíblia não respeitava a crença dos outros. Ele exigia somente crença para ele. Viu aí como é fácil explicar isso? Então veja, Deus diz aí, não terás outros deuses diante de mim. E se a pessoa tivesse outro Deus além do Deus Javé, o que aconteceria? O Deus Javé mandava matar. Viu aí como o que o Allan Kardec diz? Não se sustenta? Vamos lá. Em Êxodo 32, veja aí agora. Em Êxodo capítulo 32, versículo 10, Deus diz assim. Quando eu digo Deus diz assim, não é que um Deus disse. Isso aí é criação de um escritor hebreu, que criou o Deus hebreu, eles criaram e colocaram ações aí para esse Deus hebreu. Então aqui na lenda bíblica, em Êxodo capítulo 32, versículo 10, o Deus hebreu diz assim para Moisés, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O que é isso aí, gente? É o seguinte, em Êxodo 32, mais uma passagem bíblica aí contra a própria afirmação do Allan Kardec. Ele diz que o homem de bem deve respeitar as crenças religiosas de outras pessoas, só que o Deus bíblico não respeitava, e nem Moisés, e nem Jesus. Então veja aí, em Êxodo capítulo 32, temos ali o bezerro de ouro, o Deus bezerro de ouro. Na lenda é o seguinte, Moisés, veja, isso aí está em Êxodo capítulo 32.
Moisés, na lenda hebraica, Moisés subiu ao monte Sinai para ali conversar com Deus, receber os 10 mandamentos, as 2 tábuas em madeira, em pedra, melhor dizendo, entendeu? Em pedra. Então veja, Moisés foi ali para receber as 2 tábuas com os 10 mandamentos, que não são 10. E aí Moisés subiu, estava lá no monte Sinai, conversando com Deus. E ele demorou muito. E o povo embaixo, o próprio povo dele, hebreu, Moisés era um hebreu. Então o povo hebreu, que naquela época ignorante, adoravam vários deuses, o povo hebreu, como o Moisés estava demorando muito, lá em cima do morro, do monte Sinai, conversando com Deus, o povo hebreu que ficou embaixo do monte, lá no pé do monte, pensou que Moisés tinha morrido, porque ele não voltava, não dava sinal de vida. Entenda aí. Aí aquele povo lá embaixo, o povo hebreu, que na lenda havia saído do Egito, não é? Caminhando pelo deserto. Aí o povo, muito ignorante, resolveu fazer um deus, porque eles eram muito apegados a deuses. Aí eles resolveram fazer um deus com ouro, entendeu? Pegaram ali umas argolas, uns anéis ali de mulheres, brincos, e aí fizeram um deus no formato de um bezerro de ouro, entendeu? A lenda é muito ingênua, mas vamos lá. Aí o povo hebreu passou a adorar esse deus, o deus bezerro de ouro. Ou seja, o povo hebreu se achou no direito de adorar outro deus, além do deus Javé, que estava conversando com Moisés em cima do monte, entendeu? E aí aquele povo ali na ignorância, Moisés estava demorando para descer, aí eles pensavam que Moisés havia morrido. E aí eles fizeram esse deus e passaram a adorar esse deus bezerro de ouro, entendeu? Aí a lenda diz o quê? Lá de cima, o deus hebreu viu que o povo estava adorando aquele outro deus, o bezerro de ouro. E o Deus, muito ciumento, aí soltou isso aí, ó, que está em Êxodo capítulo 32, 10. Ele disse assim para Moisés, já que ele lá de cima, ele já viu que o povo estava adorando outro Deus, e ele achava que o povo não tinha direito a ter outras crenças, viu aí? Aí ele disse para Moisés o que está aí, ó. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles, ou seja, contra aquele povo hebreu que está adorando o Deus bezerro de ouro, para que se acenda contra eles o meu ódio, o meu furor, e eu os mate, eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Viu aí? O Deus hebreu contra o direito de crenças do próprio povo hebreu. E o Allan Kardec diz que o homem de bem tem que respeitar o direito de crenças. E olha aí, o Deus hebreu não respeitando o direito de crença de seu próprio povo. E aí, agora vamos para Moisés. O que foi que Moisés fez? Moisés ouviu aí a reclamação do Deus hebreu, não é? Veja aí, Moisés no quadro, no centro. Em Êxodo, capítulo 32, versículos 27 e 28. Vou lê-los. Êxodo 32, vamos lá. Moisés, chega lá, o Moisés com raiva, né? O povo estava adorando outro Deus, não pode. E o Allan Kardec diz que o homem de bem tem que respeitar o direito de crenças. Só que Deus e Moisés não respeitavam. Aí Moisés desceu do monte com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ou tábuas não, com as duas pedras lá, com os 10 mandamentos, entendeu? Muito bem. Aí Moisés viu ali o povo adorando realmente outro Deus, o Deus bezerro de ouro. E Moisés via, ele sabia que o povo não tinha esse direito de adorar outros deuses, que devia adorar somente o Deus Javé, que era o Deus que estava lá em cima do monte, entendeu? E aí vamos, Moisés diz assim, veja aí no centro do quadro. Aí Moisés diz aos soldados dele, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Viu aí? Cada um cinja a espada sobre o lado,
passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate, veja, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Então veja aí, gente, uma carnificina sem igual aí. 3.000, veja aí, 3.000 hebreus foram mortos, assassinados ao fio da espada, por ordem de Moisés e do Deus hebreu, porque o povo estava adorando outro Deus. Ou seja, Deus e Moisés aí contra o direito de crenças diferentes. E o Allan Kardec diz que o homem de bem tem que respeitar as crenças dos outros. E veja aí, Deus e Moisés, a quem o Allan Kardec elogia, Deus e Moisés aí na Bíblia, contra o direito de crenças. Viu aí como Freud tinha razão? O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está, o Allan Kardec dizendo que o homem de bem deve respeitar o direito de crenças das pessoas. Só que Deus, Moisés e Jesus, a quem a Kardec elogia, não respeitavam o direito de crenças das pessoas. E aí estão exemplos aí, ó. Certinho, gente? Entendeu aí? Deus, ó, mandando matar os próprios hebreus que estavam adorando outro Deus. Deus aí não respeitando o direito de crenças. Moisés mandou matar ao fio da espada ali pessoas que estavam adorando outro Deus. Ou seja, a intolerância religiosa, o não respeito ao direito de crenças dos outros. Certinho? Muito bem. E Jesus, a mesma coisa. Veja, Jesus propagava aí a mesma coisa. Jesus não era a favor da liberdade de crença. Todo mundo tinha que acreditar nele, somente nele. Porque quando morrer, aí Jesus, como Jesus não tinha força para matar alguém ali durante a vida, aí ele botava isso para depois da morte. Quando morrer, será condenado eternamente no fogo do inferno aquele que não crer somente em mim, em Jesus, entendeu? É a mesma coisa. Então veja, vamos lá, Jesus à direita aí. Em Marcos capítulo 16, versículo 16. Após a ressurreição é uma fantasia religiosa. Nunca na história do homem no planeta Terra alguém morreu e ressuscitou. Nunca. Ressurreição, isso ocorre em livros religiosos e em filmes de Hollywood, filmes de terror. Pessoas morrem e voltam a viver. Por exemplo, o Conde Drácula. Eu gostava muito de assistir a filmes do Conde Drácula. Morria e voltava a viver. Então, ressurreição só existe em livros religiosos e em filmes de ficção, terror, Hollywood. Nunca na história do homem alguém ressuscitou, mas a Bíblia, como é lenda, então vamos lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, após a ressurreição, Jesus reaparece a seus discípulos e ele diz isso aí, ó, que é a maior propaganda do cristianismo. Sem isso aí, acaba-se o cristianismo. Então Deus diz assim, Jesus, veja aí, em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Olha aí. Quem crer nele e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí? Jesus na mesma linha de Deus e de Moisés. Só que como Jesus não tinha força para fazer nada durante a vida, porque era um peregrino, pobre, um pregador apenas, então ele jogava a punição para depois da morte. Então, veja, Jesus está dizendo aí que quem não crer nele, quando morrer, será condenado. E pior ainda, a punição é pior. Condenado
eternamente ao fogo do inferno, apenas porque não acreditou nele, não creu nele, entendeu? Em Lucas, veja aí, capítulo 14, versículo 26, Jesus dizendo assim, veja aí: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha aí, Jesus dizendo aí que a pessoa tinha que aborrecer seu pai e sua mãe para segui-lo, escolher a ele, porque aí não seria discípulo dele, se fizesse o contrário, entendeu? Então veja aí que Jesus, na mesma linha do Deus e de Moisés, Jesus aí pregando não liberdade de crença. Viu aí? Jesus diz: quem não crer em mim, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Viu aí? Jesus, Deus e Moisés exigindo aí crença em um Deus único e se voltando contra pessoas que tinham crenças diferentes. Viu aí? Então você vê que quando o Kardec diz que o homem de bem tem que ter respeito total às pessoas, sem distingui-las em relação a raças e crenças, o Allan Kardec está aí entrando em contradição com os próprios personagens aí da Bíblia, Deus, Moisés e Jesus. Ele elogia Deus, Moisés e Jesus, só que esses três aí eram contra todo tipo de liberdade de crença religiosa. Entendeu? Deus e Jesus sempre exigiram, está lá na Bíblia, sempre exigiram crença somente neles, Deus e Jesus, não admitindo crenças aí das pessoas em relação a outras entidades. E em toda a Bíblia é assim, Deus matando hebreus porque estavam adorando outros deuses. Moisés aí matando hebreus porque estavam adorando outros deuses. E Jesus aí prometendo castigo eterno e sofrimento eterno, a pessoa eternamente no fogo ardendo, apenas por não acreditar nele. Ou seja, Deus, Moisés e Jesus não respeitavam o direito de crença religiosa das pessoas. A Bíblia é o melhor livro que está aí, é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. O que o Allan Kardec diz não tem sustentação alguma, porque ele elogia aí, ele diz que o homem de bem tem que respeitar todas as pessoas e não se voltar contra aquelas pessoas que têm crenças diferentes. Diz aí o Kardec. Isso é só para enganar idiotas, porque aí Deus, Moisés e Jesus, a quem o Kardec elogiava, os três personagens aí na Bíblia, a Bíblia prova, os três aí eram contra esse direito de crença religiosa dos outros. Eles deviam adorar somente a Deus e somente a Jesus. Entendeu? Como diz o Sigmund Freud, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Mais um vídeo e muito obrigado.